Já que fogo e terremoto, aleluia, vento forte que passou, já vivi tantos perigos, aleluia, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, aleluia, e ao mar os seus limites. Esse é Deus. Eu me sinto tão seguro em teu colo altíssimo. Nós queremos louvar, te agradecer e te exaltar, Senhor. E neste momento, papai, queremos pedir pelos dias das ofertas, pelo dizimista e ofertante desta noite. Que o Senhor venha abençoar grandemente, meu Deus, a cada um. Ó Deus, aleluia, prosperando a tua casa, prosperando o teu povo e também tomando a vida do pregador nesta noite. Fala conosco, no profundo, no íntimo de nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vocês tomaram os seus assentos. Glória a Deus. Eu tenho a alegria e a satisfação de saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para os irmãos que chegaram depois, eu sou o pastor Eliel Soares, sou missionário atualmente nos Estados Unidos, servi inicialmente na cidade de Los Angeles, na Califórnia, e atualmente estou na Flórida. E eu venho aqui à Assembleia de Deus Progresso trazer os meus cumprimentos, o meu forte abraço ao pastor Almir, nossa irmã Marlene, que são fiéis colaboradores do nosso ministério pela rede Menorá
internacional, pela Rádio TV Gospel e Rádio Menorá. E eu convidei a Alcideia para que com a sua filha Amanda estivessem também conosco. E elas trouxeram o meu amigo pastor Moacir, que está aqui na minha retaguarda, e trouxeram a minha mãe, irmã Margarida Miguel, que foi a base, né, de minha recepção de chegada da Bahia em 1972 aqui em São Paulo. Muito obrigado, irmã Margarida. E eu estou feliz porque estou acompanhado da minha esposa, missionária Olívia Carvalho Soares, com quem estamos casados há 36 anos. E acompanhando-nos também nos deu a honra pastor Abércio Parado Reia, esse abençoado chileno, casado com a irmã da minha esposa, outra com a Aparecida. Deus te abençoe por poder estar aqui nos honrando com as suas presenças nesta noite. Eu estou vendo um grupo seleto de pastores e irmãos, e até ouvi hoje o conjunto Voz da Verdade aqui, né? Os varões que cantaram, e cantaram muito bem nesta noite. Glória a Deus. E irmão Francisco, que estava aqui agora há pouco, que ali irmão Francisco, ele também é cameraman, é fotógrafo, né? Paparazzi, e que a irmã Marlene, pastora Marlene, pastor Almir, falam muito do seu nome, viu, irmão? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Prazer também de conhecer a filha do pastor Almir, irmã Adriana, e outros irmãos que aqui estão conosco. O tempo não nos permite contar testemunhos e relatos da nossa vida missionária, mas para que os irmãos saibam, eu estou servindo no ministério há 44 anos. Iniciei o meu ministério em 1967, na cidade de Cachoeira, na Bahia, e o meu primeiro campo eu tinha 17 anos de idade, quando fui consagrado ao santo ministério. Fui para a sertaneja cidade de Remanso, fronteira com o Piauí, é a cidade de São Mário Donato, e também fronteira com o estado de Pernambuco. Ali servi por 2 anos, foi quando vim para São Paulo em 1972. Aqui em São Paulo eu servi inicialmente no Ministério da Assembleia de Deus na Avenida Antônio Cardoso, 979, ao lado do pastor Joaquim Marcelino da Silva, de saudosa memória, pastor com o qual eu servi desde secretário a vice-presidente da igreja por 3 gestões e mandatos, e depois nós iniciamos e fundamos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Utinga, que foi e que é, né, a nova igreja, porém a igreja que antes tinha como prédio o cinema em Poranga. Este ano, 2011, a nossa igreja em Utinga vai fazer 30 anos de existência, e nós tivemos a alegria de poder iniciar aquela igreja, e tem como pioneiros o irmão Moacir, irmã Margarida, a Alcideia, o pastor Abércio, que inclusive faz parte da diretoria da igreja, e a gente vem servindo ao Senhor. Fui pastor em São Caetano do Sul, depois fui para a Zona Norte de São Paulo, em Vila Espanhola, na Rua Zilda. Posteriormente fomos transferidos para a Zona Leste, onde fui pastor por 9 anos, em Hermelino Matarazzo, e aprove a Deus nos enviar para os Estados Unidos. E eu fiz um site e lá coloquei o sertanejo do agreste baiano no deserto da Califórnia, porque lá na Califórnia não tinha diferença do nosso agreste, do nosso sertão da Bahia, terra seca. Em Los Angeles chove, eu acho que apenas
4 meses e não muito frequente. Todo tempo é estiagem, todo tempo é seco, é deserto. E nós fomos enviados para aquele lugar para servir como obreiro. Ali tive algumas experiências das quais o tempo hoje não nos permite contá-las, porque tratou-se de problema de saúde e fui levado quase à morte, mas de forma milagrosa Deus interveio ali naquele hospital em Los Angeles, e eu estou aqui hoje dando testemunho, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que faz coisas sobrenaturais. Aleluia. E entre os milagres ocorridos ali, com a minha cura naquela cirurgia, ou aquela recuperação cirúrgica, foi também Deus que dá o valor de todas as despesas hospitalares. Os irmãos querem saber quanto ficaria para pagar todas as despesas do hospital, a cirurgia, 7 dias de UTI entubado, eram 228 mil dólares. Passando para o real, quase 400 mil. Para um missionário que vive pela fé, né, de ofertas enviadas do Brasil, imagine os irmãos como pagaram ali. Mas o Deus que nos enviou é o Deus que se encarrega por nós. Deus que nos abençoa. E ali, quando fizemos um pedido de parcelamento para pagar aquele valor tão alto, eu propus pagar 200 dólares por mês, 50 dólares por semana. Aí resolveram os assistentes sociais e os empresários de Los Angeles quitar toda a minha dívida. 40 dias depois, quando cheguei no hospital, no departamento de contabilidade e tesouraria, a chefe nos informou que todo o meu débito havia sido pago. Vale glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Deus com o qual nós servimos, e Ele está aqui esta noite. Por maior que seja o seu problema, a sua necessidade, Deus é maior do que o problema e maior do que a necessidade. E esse sobrenatural, o milagre de Deus, pode ser realizado nesta noite. Pois bem, estamos de passagem aqui no São Paulo. Eu já estive esse ano estabelecendo trabalhos. Atualmente não estou pastoreando, presidindo igrejas. Eu estou apenas atendendo convites. E atendi um convite do pastor Almir, né? Da pastora Marlene. Estou vindo aqui à Assembleia de Deus Progresso e atendendo convites. Estou viajando amanhã cedo para a minha terra natal, Bahia, e posteriormente volto a São Paulo, onde vou atender várias igrejas que já nos fizeram convites para estar participando, e também o Rio de Janeiro. E depois de 3 meses nós regressamos novamente à América. Estamos fazendo essa ponte Estados Unidos, Brasil, até quando Deus quiser. Se Deus determinar e nossos superiores do ministério acharem por bem, quem sabe podemos até voltar a pastorear a igreja. Eu quero trazer saudações do superintendente das Assembleias de Deus, do nosso ministério do Belém, nos Estados Unidos, pastor Joel Freire Costa, ao pastor Almir, à pastora Marlene e a toda a igreja e irmãos aqui reunidos. Bem, vamos para a Bíblia. Nós vamos falar sobre ventos contrários, baseado num texto que encontramos em Atos capítulo 27 e versículo de número 4, cuja passagem bíblica assim diz: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre. E a parte final do versículo diz: porque os ventos
eram contrários. Vamos ler essa última parte? Vamos lá? Porque os ventos eram contrários. Este texto bíblico, ele está narrado no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, conhecido como Atos dos Apóstolos, conhecido como Atos do Espírito Santo. Narra a história do apóstolo Paulo quando decidiu navegar, decidiu viajar para a Itália. E quando embarcou nesse navio, e quando estava aportando, deixando o porto em direção da sua viagem, ele navegou abaixo de Chipre, que é uma região que fica próximo à Itália. O texto diz que os ventos eram contrários. Nem sempre a vida ela é favorável a cada um de nós. Nem sempre encontramos bonança, nem sempre encontramos calmaria. Há poucos meses passados, ministrava numa reunião geral de obreiros no Belém, na rua Conselheiro Cotegipe 273, sob o título "Quando vem a tempestade e quando passa a tempestade". Nós, às vezes, pensamos que na vida só há refrigério, só há alegria, só há tempos venturosos, e esquecemos que na vida há circunstâncias, há adversidades, há o que nós lemos neste texto, ventos que nos eram contrários. Há um texto na Bíblia, em Romanos capítulo 8, cujo versículo todos nós gostamos de pronunciá-lo, que diz assim: porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Glória a Deus. Aleluia. Nós não entendemos o porquê das coisas. Quando Jesus, lá no capítulo 13 do Evangelho segundo São João, ele foi lavar os pés dos discípulos. Os discípulos não entenderam aquela atitude, aquele modo de Jesus, aquela simplicidade de Jesus, aquela humildade de chegar até a lavar os pés dos seus seguidores. Pedro, irmão Francisco, como era muito afoito, foi logo dizendo: Jesus, os meus pés tu não irás lavar. Aí Jesus começou a dizer-lhe da importância daquele ato, daquela atitude que ele estava tomando naquele instante. E aí Pedro mudou completamente, porque ele era impulsivo, e disse: se é assim, então Jesus, não lava só os meus pés, lava toda a minha cabeça, o meu corpo. Mas o que Jesus estava fazendo ali era um ato profético, era um sinal do que viria posteriormente. Sabe o que Jesus disse? O que eu faço agora não entendeis, mas entenderás depois. Há fatos em nossa vida que nós não temos condições de dizer por que isso aconteceu, mas Deus sabe. Deus sabe a trajetória e o passo de cada um de nós.
Deus sabe o projeto traçado para a minha e para a sua vida. E sabendo desta trajetória de Deus em nossa vida, Ele traça os planos que são necessários para nos livrar, para nos preservar. Nesta navegação, Atos capítulo 27, estavam presentes 276 pessoas. Mas o vento era forte. Mas será que o servo de Deus, Paulo, não estava presente naquele navio? E por que aquele vento? E por que aquela tempestade? Eu não sei se o irmão e a irmã que me ouve esta noite está tendo uma experiência difícil na sua vida. Aleluia. Eu não sei o que se passa com você. Eu não conversei com o pastor Almir, com a pastora Marlene. Eu não conheço a maioria dos irmãos aqui presentes. Mas nesta noite está presente aqui o Espírito Santo, que conhece pessoalmente cada um de nós. Aleluia. E Ele vem agindo e trabalhando para que a bênção seja concedida por Deus também a cada um de nós. Eram 276 pessoas. Às vezes nós insistimos em alguma coisa. Por exemplo, às vezes há um atraso. Às vezes perdemos um trem, um ônibus, um voo. Às vezes acontece alguma coisa e nós não entendemos por que isso está acontecendo. Em uma das epístolas de Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, os irmãos Filipos foram visitá-lo na prisão. E ao invés de levar conforto para Paulo na prisão, saíram aqueles irmãos confortados pelas palavras de Paulo. Sabe o que Paulo diz? Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que aconteceram comigo. Ele se referia à sua prisão. Ele se referia aos suplícios, aos sofrimentos que ele foi submetido. Ouçam o que ele diz. Quero que saibais que as coisas que aconteceram comigo contribuíram. Digam comigo, contribuíram. Palavra do apóstolo Paulo, para o melhor proveito do Evangelho. Esta dor, este sofrimento, esta doença, este problema, essa necessidade, essa crise que o irmão está passando, é Deus trabalhando, é Deus contribuindo. Esse vento contrário, talvez você diz assim, mas meu Deus, será que eu nasci para ser azarado? Não, crente não é azarado, crente é sofre, crente é sempre abençoado. Mesmo o vento assoprando contrário, ele vem trazer bênçãos para nós. É bênção. Você pode confirmar, diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ventos contrários. Eu estou sempre viajando de avião e lá no aeroporto tem um instrumento que chama biruta. Não sei porque deram esse nome a esse instrumento. Ele parece um coador, mas lá da Bahia, que o coador daqui é diferente, né? Parece uma meia, né? E aquela biruta fica assim, ó, de um lado para o outro, indicando a posição dos ventos. E sabe que as aeronaves, quando vêm pousar nos aeroportos, elas não pousam quando a biruta está favorável, ou seja, quando os ventos estão favoráveis.
O avião só pousa com os ventos contrários. Assim é a vida do crente. Quanto mais tribulação, quanto mais perseguição, quanto mais luta, mais bênção de Deus na sua vida. Você pode dizer amém mais uma vez? Deus! Mas dizer amém pela luta, sim. Dizer amém pela aflição, sim. Dizer amém pela doença, sim. Veja como era tudo o contrário. Atos capítulo 27, versículo de número 7, diz assim: e como por muitos dias, palavra do apóstolo Paulo, navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, o que é que diz aí o texto? Não nos permitindo o vento ir mais adiante. Alô? Aleluia! Cuidado para que você não esteja trabalhando na direção de contramão de Deus. Deixe que Deus dirija a sua vida. Você já cantou esta noite: tudo entregarei. Isso significa dizer que quem dirige, quem guia, quem orienta a sua vida é Deus. Deus tem o comando. E diz a nossa irmã Ignalva, e também o mando e o comando. Deus tem o comando das nossas vidas. É Ele que guia, é Ele que dirige, é Ele que orienta. Aleluia! E nós temos que submeter-se à sua vontade. Era Deus trabalhando ali, ó, com aquele navio. Mas acompanhe a leitura bíblica. Eu gosto muito da Bíblia e nós vamos folhear a Bíblia. Versículo 14, Atos 27. Não feche a Bíblia. O que é que diz o versículo 14? Mas não muito depois, aliás, no versículo 13 já diz assim: e soprando o vento sul. E no versículo 14 diz: não muito depois, deu na navegação nela um pé de vento chamado Heroaquilão. Viu quantas lutas? Uma após a outra. Mas quanto mais lutas, perseguições, tribulações, mais abençoados nós somos. Aleluia! O irmão Francisco andou aqui com a igreja 2 hinos da harpa cristã. E nós temos um hino da harpa, irmã pastora Marlene, o 126, que diz assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos no dia 20 de agosto, né? Aleluia! Na rua Catarina Maria, na Vila Progresso, quando os varões cantaram. É assim que diz, né? Não. Como é que diz o texto? Os mais belos hinos e poesias foram escritos Em tribulações. em tribulação. Existem 2 aves. Essas aves são chamadas cotovia e roxinol. A cotovia é uma ave, um pássaro, que só canta nos dias ensolarados, nos dias bonitos, nos dias que não são nublados. A crente assim, que só canta nos dias bons, quando ele recebe o contra-cheque, quando ele recebe parte do 13º salário, não é? Quando tem saúde, quando as coisas estão bem para ele está cantando. Mas tem crente como o roxinol. O roxinol canta de dia e de noite. Glória a Deus! E quanto mais a noite é escura, mais o roxinol canta. Assim deve ser cada um de nós crentes. Cante nas noites tristes, cante nas noites alegres, cante na tribulação, cante na doença. Deus está
contigo em todo o tempo, em toda a adversidade. Que fiel, aleluia. Glória, glória a Nós Deus. começamos a pensar, mas Deus não podia ter livrado Daniel de cair na cova dos leões, de ser lançado na cova dos leões. Claro, Deus é poderoso, Ele é onipotente, mas Deus permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas uma coisa nós temos que lembrar, que Deus foi lançado junto com Daniel na cova, porque os leões não puderam nem sentir cheiro de carne, não puderam nem sentir o cheiro de Daniel naquele lugar, porque Deus estava com Daniel e fechava a boca dos leões. Glória, glória a Deus. Diga comigo assim: Deus está comigo. Está comigo. Em qualquer situação, mesmo quando os ventos sejam contrários, Deus está comigo. Mas diga com fé, mas diga acreditando neste Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos seguir a mensagem. Atos 27 diz, versículo de número 18: andando nós, agitados por uma veemente tempestade. Os ventos ocasionaram tempestades. A tempestade para você, meu irmão, não é Deus permitindo que você seja destruído. Eu quero dizer-lhe nesta noite que você não será aniquilado, você não será destruído, você não morrerá, você passará por esta situação, por esta circunstância, por esta adversidade. Aleluia. Veio a tempestade. No dia seguinte, aliviaram o navio. Versículo 20: e não aparecendo já muitos dias, olha que situação, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não é assim que acontece conosco? Às vezes pensamos, tudo acabou, chegou ao fim, não há mais jeito para mim, não há mais uma válvula de escape para mim. Eu vos asseguro esta noite que renove a sua esperança. Deus tem solução para o seu problema. Deus tem solução para a sua crise. Deus tem resposta para a sua pergunta. Deus vai resolver essa situação. Deus vai mudar esta crise na sua vida, seja ela na área social, espiritual, afetiva, qualquer que seja a crise da sua vida, Deus vai mudar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Creia que Deus trabalha sobre a sua vida. Aleluia. Acompanhe a leitura bíblica e observem que naquela navegação quase a pique, quase em naufrágio, Deus agora se revela, se manifesta a Paulo. Versículo 22. Mas agora vos admoesto, ele falando a navegação, a tripulação, aos passageiros, vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Que boa palavra, não, irmão? Sim ou não? Não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Quem sabe o irmão está aqui dizendo: pastor, o senhor não me conhece,
eu era rico, eu tinha muitos bens, eu tinha muitos recursos, eu possuía tudo. Aqui o navio ia se perder. Eita Deus! Glória a Deus! Vão-se os anéis, mas fiquem os dedos. Aleluia. Os prejuízos vêm. Parece que as consequências chegam em nossa vida. Mas Deus tem uma promessa para você esta noite aqui na Assembleia de Deus. Progresso. Olha o que Deus está dizendo. Não se perderá. Não se perderá. Não se perderá a vida de nenhum de vós. Você pode ter prejuízos materiais, mas mesmo esses danos, esses prejuízos, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai transformar em ganhos, Ele vai transformar em lucros. E se você crê, diga glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. E Paulo diz esta mesma noite: o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo Paulo, não temas. Paulo sabia que se encontraria depois com César, o imperador. Deus sabe do seu futuro. E esta noite Deus está dizendo a você: tenha bom ânimo. Renove a sua esperança. Glória a Deus. Glória a Deus. Motive-se para receber algo extraordinário de Deus na sua vida. O que Deus tem que fazer e fará na sua vida será muito maior do que você está pensando. Deus quer dizer a você esta noite o que disse a Jó: o teu primeiro estado, na verdade, tem sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em grande maneira. E você há de declarar como Jó: bem sei eu, Senhor, que tudo podes. E naquele instante, quando no último capítulo do livro de Jó, Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte de Jó e restituiu tudo quanto Jó havia perdido diante das 7 provações. Nós não estamos falando em prosperidade, nós não estamos falando em mensagem só de otimismo, nós estamos ministrando a gloriosa palavra de Deus para a sua vida. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Palavra de Jesus. Sabe o que Jesus disse? Eu venci. Lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3 focaliza-se as 7 igrejas da Ásia Menor. Naquelas 7 igrejas encontramos a primeira, a igreja em Éfeso; a segunda, a igreja em Esmirna; a terceira, a igreja em Tiatira; a quarta, a igreja em Sardo; a quinta, a igreja em Pérgamo; a sexta, a igreja em Filadélfia; e a sétima, a igreja em Laodiceia. E a cada uma daquelas igrejas, a mensagem de Deus revelada a João na ilha Palmosa, no mar Egeu, a João na ilha de Patmos, foi a seguinte: há o que vencer, há quem vencer. Deus nunca falou para derrotados, para fracassados, para aqueles que voltam atrás e recuam. Não, Deus sempre falou a vencedores. E esta noite, esta mensagem a você que é vencedor. Também para aquelas igrejas havia uma mensagem que dizia assim: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz
as igrejas, sedimentarem aquelas igrejas. Mas também Deus dizia para cada uma daquelas igrejas o que está dizendo para mim e para você esta noite: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Deus conhece a sua fé, Deus conhece a sua paciência, Deus conhece a sua perseverança, Deus conhece a sua persistência, Deus conhece a sua fidelidade, Deus conhece o seu compromisso para com Ele. E Ele está dizendo esta noite: eu conheço, eu sei as tuas obras, e a quem vencer, Deus permitia um galardão, uma recompensa para cada uma das igrejas. Mas eu quero, nesse instante, somente ressaltar a igreja de Laodiceia. Disse Jesus: ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Aleluia! Vale apenas enfrentar a tempestade, vale apenas enfrentar o temporal. No Novo Testamento nós lemos que nem Jesus escapou da tempestade. Ele enfrentou a tempestade com os seus discípulos, e lá está escrito que o vento também era contrário. A tempestade faz parte da nossa própria vida, mas a tempestade, ela não nos destruirá, e o vento não nos destruirá. Nós sairemos mais experimentados, nós sairemos mais firmes em Deus, e nós declararemos como Jó: eu sei que o meu Redentor. Aleluia! Obrigado, Jesus! Glória a Deus! Os seus Aleluia! passos, e Ele acompanha a sua vida. Eu tenho experiências de tempestades, eu tenho experiência de ventos. Nós vimos uma tempestade de areia em Cairo, no Egito. Nós vimos tempestade de neve na região norte dos Estados Unidos, em Boston, em Massachusetts. Nós vimos ciclones, nós vimos tornados. São comuns nos Estados Unidos esses grandes temporais, e quando eles vêm destruindo tudo. Um ciclone, um tornado chega a levar um veículo às alturas. É uma coisa terrível. É como alguém diz, a fúria da natureza. Mas observem, também lá em Los Angeles experimentamos terremotos. Dentre os inúmeros terremotos que passamos em Los Angeles, experimentamos 4 grandes terremotos acima da escala de 6 graus Richter. Imagine como eram fortes aqueles terremotos. Mas por favor, ouçam: esses terremotos, essas tempestades, esses temporais, esses ventos não duram nem 5 minutos. 1 minuto, às vezes 2 minutos. Isso significa dizer que Deus está dizendo a você esta noite que a luta está passando, que a crise está passando, Aleluia! que a adversidade está passando, que o seu problema está passando. Comece a levantar os seus olhos e começar a ver algo novo do que Deus está preparando, de bonança, de alegria, de felicidade, de novas perspectivas para a sua vida. Deus está abrindo novos horizontes para a sua vida. Deus trabalha de tal modo que lá no mar, junto aos rochedos, estão os mariscos, a ostra e outros tipos de mariscos e algas que ficam junto à rocha.
E esses mariscos percebem a proximidade de uma tempestade. Eles sentem quando a tempestade está chegando. E sabe o que os mariscos fazem? Eles se agarram, se juntam e se prendem mais às rochas nos fundos dos mares. Isso quer dizer, meu irmão, quando você estiver em luta, agarre-se com a rocha inabalável. Aleluia! Que se chama Deus! Jesus é a rocha eterna. Lembre-se que a luta não vai destruí-lo, que o temporal não vai destruí-lo, que o vento contrário não vai despedaçar a sua navegação, que é a vida. Glória a Deus. Há poucos dias telefonava para um pastor e no seu celular estava uma mensagem da seguinte forma: se Cristo está comigo no barco, pode entrar água, mas o barco não vai afundar. Glória a Deus. Aleluia! Talvez você esteja pensando como aqueles tripulantes e passageiros do navio onde estava Paulo, vendo ser lançado no mar as roupas, as malas, era lançado tudo ao mar para aliviar a navegação, porque a tempestade era forte. Mas observem, nos versículos finais, 39 a seguir, que já sendo dia, não reconheceram a terra, enxergaram, porém, uma enseada que